Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago todas as segundas-feiras curiosidades das mais variadas. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou falar sobre a famosa tábua Ouija e sobre uma youtuber brasileira que chamou muita atenção nas últimas semanas porque, segundo ela sofreu uma possessão demoníaca enquanto usava a tábua Ouija durante uma live com mais de 10 mil pessoas assistindo. Eu vou contar tudo isso em detalhes para vocês depois da vinheta. Pessoal, para quem não está a par da história, eu vou começar contando o caso da youtuber Hannah Myers, que apesar desse nome, ela é brasileira e ganhou destaque recentemente na internet, chamou muita atenção, porque alegou ter sofrido uma possessão demoníaca durante uma live com mais de 10 mil pessoas assistindo. Pessoal, Hannah Myers tem um canal no YouTube com o nome dela, onde ela fala sobre, na própria descrição do canal ela diz que fala sobre vários assuntos, tá? E um deles é a tábua Ouija. É uma jovem de 17 ou 19 anos, não me recordo exatamente quantos agora, moradora da cidade de Jaguariúna, em São Paulo, e demonstra, no canal dela, demonstra ter uma certa paixão, um certo interesse pelo ocultismo, incluindo aí a tábua Ouija. Para quem não sabe, a tábua Ouija é aquela famosa tábua, ou pode ser chamada também de tabuleiro Ouija, que pelo menos duas pessoas, pode ser duas ou mais pessoas, se posicionam na frente de uma tábua com as letras do alfabeto, números, tem as palavras sim e não, tem a palavra talvez, e aí as pessoas posicionam a mão sobre o indicador, e supostamente aquilo ali possibilita a comunicação com espíritos. Existem variações dessa tábua Ouija, a famosa, pode-se usar um copo, chamada também a brincadeira do copo, tem também o compasso, tá? Eu brinquei várias vezes disso na escola, eu lembro, quando era criança, mas a tábua Ouija é uma variação dessas brincadeiras, a brincadeira do copo, do compasso, que aqui no Brasil é muito comum, mas em outros países a tábua Ouija, apesar de ser vendida aqui também, mas em outros países ela é muito mais comum. Então a Hannah Myers, ela, além de apresentar um interesse muito grande pelo ocultismo, falava muito da tábua Ouija, explicava para as pessoas como usar nos seus vídeos, e inclusive tinha vídeos que ela gravou utilizando a tábua Ouija. Até aí não tinha nada que chamasse a atenção, até que na noite, na madrugada, melhor dizendo, de 16 para 17 de novembro, ela fez uma live bem longa utilizando a tábua Ouija. Uma live, para quem não sabe, é uma transmissão ao vivo, tá? Pelo YouTube. Então ela fez essa live bem longa, mais ou menos quase 3 horas de duração. Na primeira hora ela conversou muito com quem assistia, dizia que queria ver os inscritos aumentando, tá? Que queria ter mais pessoas assistindo. Num certo momento disse que tinha mais de 10 mil pessoas assistindo a live dela. E após 1 hora mais ou menos ela começou lá a fazer a suposta comunicação com os espíritos. O que é interessante é que ela faz sozinha, enquanto pelas regras da tábua Ouija você deve fazer com pelo menos 2 pessoas. Inclusive em alguns dos vídeos dela, onde ela fala das regras da utilização da tábua Ouija, ela menciona que não deve ser utilizada sozinha, você tem que ter pelo menos 2 pessoas, mas a despeito disso ela fez essa live utilizando a tábua sozinha e começou ali supostamente se comunicando com algum espírito, tá? O indicador foi rodando, apresentando algumas letras e tal, mas aí a transmissão começou a ser interrompida várias vezes. Segundo ela, apresentava a partir do celular dela, ela usa o celular para gravar, e as pessoas ligavam para ela durante a live, tá? E isso gerava a queda na conexão, e ela se mostrou muito irritada durante a live por causa disso, mas de qualquer forma ela conseguiu fazer a live mesmo assim, mesmo com essas interrupções, pedia para as pessoas não ligarem para ela durante a live, até que em dado momento ela abaixou o corpo sobre a tábua Ouija, ela estava na frente da tábua Ouija, ela se abaixou na frente e a transmissão foi cortada de novo. É importante mencionar aqui que esses vídeos não estão mais disponíveis no YouTube, no canal dela, tá? Ela colocou em modo privado, a não ser que ela tenha tirado de novo, mas pelo menos
no momento da gravação desse vídeo, ela tirou do modo público esses vídeos e deixou no privado, não tem mais como você assistir, a não ser por outros canais que tenham gravado na hora e postado em seus canais. Pode ser que você encontre isso no YouTube. Mas voltando à live dela, após essa interrupção, ela retomou a gravação e, segundo ela, não lembrava direito o que tinha acontecido e mostrou a perna dela sangrando. Ela disse que um espírito teria cortado a perna dela. Depois conversou mais um pouco com os inscritos dela, chorou um pouco, disse que o nariz estava sangrando, a boca também, e encerrou a live aí. Bom, isso gerou uma enorme polêmica, né? Muitas pessoas dizendo que ela tinha sofrido uma possessão demoníaca, outros dizendo que um espírito tinha atacado ela, outros dizendo que era tudo uma artimanha, uma estratégia de marketing para ganhar inscritos e visualizações. E aí ela gravou no dia seguinte um outro vídeo tentando se explicar ali, dizendo que não foi nada combinado, ela estava sozinha, não foi nada premeditado, estava muito irritada com as pessoas dizendo, acusando ela de ter premeditado aquilo ali, de ter encenado toda aquela live. Se mostrou irritada também com as pessoas que disseram que ela não tinha se machucado, a perna dela não estava cortada, que ela tinha passado ketchup na perna, mas ela disse que se cortou sim. Estava assim com a perna machucada, inclusive postou uma foto dos ferimentos em processo de cicatrização e disse também, o mais importante, que ela não se lembrava da live, ela não se lembrava do que tinha acontecido ali. Então ela não poderia dizer o que tinha acontecido porque ela mesma não se recordava mais. Bom, então no meio de todo esse tiroteio de versões, a gente fica sem saber em quem acreditar, né? Se realmente ela teve uma experiência no mínimo incomum, né? Ou se realmente foi tudo encenado. O fato é que o canal dela foi muito beneficiado por tudo isso que aconteceu, tá? Porque no período de mais ou menos um mês, tá? No mês passado, de setembro, quando isso aconteceu, o canal dela ganhou mais ou menos 92 mil inscritos, pelo menos 92 mil inscritos, e mais de 4 milhões de views, só no mês de setembro, quando isso aconteceu, tá? Então, independente do que ela tiver sofrido ali, pelo menos o canal dela foi beneficiado. E aí, com as informações que eu passei, você pode pesquisar mais na internet, se quiser conhecer mais detalhes. Cada um tira suas conclusões do que aconteceu com a Hannah Myers. O que eu quero fazer nesse vídeo é explicar um pouquinho da história da Tábua Ouija, como ela começou, e explicações fornecidas tanto pelos entusiastas do ocultismo quanto da ciência para os fenômenos que ela apresenta, tá? Então a Tábua Ouija eu já descrevi, já coloquei fotos aqui, nada mais é, segundo os entusiastas da Tábua Ouija, quem acredita que ela é uma ferramenta para comunicação com espíritos, é uma forma de você manter comunicação com os mortos, né? Através da mediunidade. Então é um instrumento ali para que seja exercida a mediunidade de algumas pessoas, e através disso você consegue se comunicar com pessoas que já faleceram. Essa comunicação, segundo os ocultistas, é com espíritos de seres humanos. Então são pessoas que faleceram, seus espíritos estão por aí, e através da Tábua Ouija elas conseguem se comunicar conosco, tá? Então não são entidades, não são demônios, não são anjos, não são deuses, não é nada disso, tá? São também seres humanos, só que falecidos. A Tábua Ouija, embora ela tenha uma data, pode-se determinar em marco, o momento em que ela foi criada, ela nada mais é do que um produto comercial, ela foi desenvolvida por uma empresa. Mas esse método de se comunicar com os mortos, ele é muito antigo. Existem registros de que no Egito Antigo, na Grécia e na Roma Antiga, já existiam, obviamente, variações, né? Não era exatamente a Tábua Ouija, mas outras formas de suposta comunicação com os mortos que eram muito parecidos, tá? Os ocultistas dizem que era exatamente a Tábua Ouija, ou seja, era o mesmo instrumento, né? Um pouco diferente do que a gente conhece hoje, não tem formato comercial, mas era bastante parecido. Mas essa Tábua Ouija moderna, que é comercializada em lojas de brinquedo atualmente, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, tá? Houve um período durante o século XIX em que virou uma febre nos Estados Unidos e na Europa a prática de se comunicar com os espíritos. Isso começou através de pancadas, tá? Eram pancadas que se ouvia nas paredes e nas mesas às vezes, né? E geralmente era uma pancada
para sim e 2 para não. Então se fazia uma pergunta para um espírito, se a resposta fosse sim, era uma pancada. Se a resposta fosse não, ouvia-se 2 pancadas. Depois foi incrementado esse método e passou-se a utilizar todo o alfabeto, sendo que o número de pancadas ouvidas corresponderiam a uma determinada letra do alfabeto. Então o espírito queria comunicar alguma coisa, e ele queria dizer uma palavra, e as palavras começavam com a letra B. Então se ouvia primeiro 2 pancadas, pá, pá, aí alguém escrevia lá, B. Aí a segunda palavra, a segunda letra era A. Aí eu via assim mais uma pancada, pá, e a pessoa escrevia A, e aí ia fazendo. Só que isso era demorado, tomava muito tempo. E depois, com o tempo, as pessoas perceberam que era possível um outro método, em que se colocava um objeto sobre as pessoas se posicionavam ao redor de uma mesa, colocava-se um objeto em cima dela, que hoje a gente chama de indicador, colocava-se um lápis ali no meio, e as pessoas ao redor da mesa colocavam a mão, todas elas colocavam as mãos sobre o indicador, tá? E aí ia-se movimentando aquele indicador e escritos vários textos ali. Só que tinha um problema, saíam uns garranchos ininteligíveis nesses textos, era muito difícil compreender aquilo ali. Aí alguém teve a ideia de colocar as letras do alfabeto ao longo da mesa, porque aí o indicador iria apontando cada letra, uma de cada vez, e aí alguém ia anotando, e aí ficava mais fácil de compreender as mensagens. Isso levou alguns anos, tá? E como eu já falei, virou uma febre essa prática nos Estados Unidos e na Europa. Despertava muita curiosidade das pessoas. A ciência desmentia tudo isso, não acreditava em comunicação com espíritos, tinha explicações para isso. Muitos casos eram simplesmente apontados como fraudes. E líderes religiosos, alguns deles se preocupavam com isso e condenavam essa prática, mas até então não havia chamado muito a atenção das entidades religiosas não, até aquele momento. Até que alguém teve uma ideia, pensou, eu posso fazer, em vez da gente colocar as letras ao redor de uma mesa, tal, cada um coloca de um jeito, eu posso fazer uma tábua padronizada, coloco as letras ali bonitinho, coloco as palavras sim e não, coloco a Deus, escrevo as regras, explico como se usa a tábua Ouija no verso, e vendo isso, tá todo mundo interessado nisso, todo mundo vai comprar. E assim foi feito, tá, por uma empresa americana, e virou uma febre, tá? A tábua Ouija vendeu muito. Depois os direitos de uso dessa empresa foram vendidos para uma outra empresa ainda maior. Desde então, a tábua Ouija, até hoje, ela é comercializada. Durante todo esse período, ela teve picos de venda, vendeu muito, depois caíram as vendas e tal. Geralmente, as vendas aumentam quando ela aparece em alguma obra cinematográfica, tá? Esse nome Ouija também é um mistério muito grande, não se sabe ao certo a origem dele. Uma versão diz que seria boa sorte em egípcio antigo, tá? Mas isso não tem respaldo de egiptólogos, pesquisadores do Egito Antigo. Outra versão diz que seria a conjunção das palavras oui e já, do francês e do alemão, ambas significando sim, tá? Mas essa é uma versão apresentada por alguns, não há nenhum tipo de confirmação documentada que mostra a origem daquele nome, a primeira vez que foi usada, quem que criou. Até porque essa empresa americana que começou a comercializar a tábua Ouija, quando inventou ela já tinha esse nome, tá? As pessoas já chamavam esse método de tábua ou tabuleiro Ouija. E no auge do uso da tábua Ouija, que foi na metade do século XIX, existem estatísticas que apontam que nos Estados Unidos 10% da população brincava com a tábua Ouija. E era vista como um brinquedo de criança, tanto que era vendido em lojas de brinquedos. Então não havia nada de demoníaco, supostamente demoníaco, na tábua Ouija. Inclusive, jornais da época relataram que o presidente Abraham Lincoln realizou uma sessão com o tabuleiro Ouija na Casa Branca assim que começou a Guerra Civil. Ele chamou um médium lá e fez uma sessão. Mas o teor dessa sessão nunca foi divulgado, só foi registrado que isso aconteceu. A demonização da tábua Ouija começou com um filme em que, se você não assistiu, pelo menos algumas cenas você já viu. O Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo.
Damien! Que é o Exorcista, porque a menininha do Exorcista, ela brincava com a Tábua Ouija e se comunicava com um espírito que dizia se chamar Capitão Jack, mas depois ao longo do filme é revelado que aquele espírito na verdade é um demônio chamado Pazuzu. Então foi depois que saiu esse filme, ele explodiu, fez um sucesso imenso no mundo todo, virou um ícone do cinema, em que passou a ter um teor de alguma coisa maligna, ruim, demoníaca na Tábua Ouija. Até então ela era vista como um brinquedo de criança. Alguns acreditavam que era comunicação com espíritos, outros acreditavam que era uma fraude, outros acreditavam que era bobagem, enfim. Mas não era visto necessariamente como uma coisa ruim. Tá? A partir de então é que começou-se a criar essa visão de que ela poderia ser um portal para se comunicar com espíritos ruins, talvez até demônios, e começou a haver uma condenação por parte da comunidade religiosa daquela prática de uma suposta comunicação com os espíritos e principalmente do uso da Tábua Ouija. Acho que não precisa dizer que não adiantou muito, né? Porque isso despertou ainda mais a curiosidade das pessoas e eu acho que só contribuiu para fortalecer ainda mais a Tábua Ouija, tanto é que ela existe e é vendida até hoje. Bom, para a ciência, a Tábua Ouija não tem nada de mais, não tem nada de sobrenatural e não é um meio de comunicação com os espíritos. E tampouco o indicador se mova por causa da interferência de espíritos. Na verdade, o que acontece ali para a ciência é o chamado efeito ideomotor. O que é isso? É o seguinte, as pessoas envolvidas ali, devido ao fato de já estarem sugestionadas, de terem uma expectativa muito grande, de que aquilo ali forneça alguma comunicação, em alguns casos até importante na vida delas, tá? Uma mensagem vinda de outro mundo para a vida delas. Então cria-se uma expectativa muito grande. E isso aliado a movimentos sutis, inconscientes, realizados pelos músculos das mãos, tudo isso junto leva a uma movimentação do indicador. E o nome desse fenômeno é efeito ideomotor, que foi cunhado pelo naturalista inglês William Carpenter em 1852. Foi o primeiro pesquisador que forneceu uma explicação científica para aqueles fenômenos. Um teste já aplicado por cientistas para tentar comprovar a realidade do efeito ideomotor foi vendar os participantes e colocar a Tábua Ouija com as letras trocadas. Tá? Em vez de ser na ordem normal do alfabeto, eles trocaram as posições das letras. E o teste deu certo, saíram mensagens ali sem qualquer sentido. Em vez de palavras, o que tinha era um aglomerado de letras que não tinham qualquer significado. Os ocultistas, por sua vez, não se dando por vencidos, perguntaram aos espíritos em uma sessão por que ao se vendar os participantes e trocar a posição das letras, não havia mais mensagens com significado. E os espíritos responderam que fazer isso é como você tirar um instrumento de um músico e ainda assim você querer ouvir música. Então a gente tem as duas explicações aí, cada um é livre para escolher em que acredita. E esse foi o Caleidoscópio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto da Tábua Ouija realmente é muito interessante. Tem outros detalhes que eu poderia trazer aqui, mais informações que eu poderia trazer, outros desdobramentos do caso da Hannah Myers, mas não pude fazer por falta de tempo. Mas se vocês tiverem interesse, podem deixar aí nos comentários que futuramente talvez eu faça um vídeo trazendo mais detalhes sobre a Tábua Ouija, inclusive atualizando o caso da youtuber Hannah Myers. Por hora, eu quero saber a opinião de você que me assiste. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre a Tábua Ouija. Você acredita que ela é um meio de comunicação com os espíritos? Ou as mensagens obtidas através dela nada mais são do que simples ilusão dos participantes envolvidos ali? E sobre a Hannah Myers, o que você pensa dessa youtuber? Você acredita que ela realmente foi vítima de uma possessão demoníaca? Ou orquestrou tudo isso simplesmente para ganhar popularidade e inscritos? Deixa sua opinião aí nos comentários. Aproveita e deixa o seu like aí, curte o vídeo, se inscreve também no canal. Acompanhe a gente também nas redes sociais, tá? O canal tem Facebook, tem uma página no Facebook, tem Google+,
tem Twitter, acompanha a gente, as redes sociais aparecem lá em cima, na capa do canal. Através dessas redes sociais eu consigo manter mais contato com os inscritos do canal e também recebo muita sugestão de tema. Se você quiser também, compartilhe o vídeo nas redes sociais, fique à vontade para ajudar a divulgar o canal, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço, até mais e tchau!